primeiro lugar, assim, agradecer o convite para participar do fórum. E não para falar, né, no fórum, mas para participar no sentido de ouvir todas as falas, né. Acho que desde a primeira fala, aí dá uma vontade de dizer assim, bom, já tudo foi dito, agora eu só vou aqui ratificar, né, assinar embaixo assim, das diferentes práticas e diferentes atuações, né, assim, desde o uso do espaço da biblioteca, boas práticas de ensino como essa que foi relatada ainda há pouco, enfim. Mas tem ainda as cobranças institucionais, né, de vamos criar uma cadeira, né, assim, e a gente tenta, né, a gente está em discussão de currículo lá, mas as coisas vai saindo uma cadeira legal, né, que a Luciene e Pedro Margarete estavam criando, assim, para o semestre compartilhado, que eu acho que vai ter um pouco esse espírito de prática e espero que saia quanto antes. Essa não entrou, mas tudo bem, a gente vai ter que voltar para aquela eu achei que tava, eu achei que já estava lá pronta. Já, foi aceito? Quê? Foi aceito? Não, acho não que sei, eu achei que tivesse sido não. aquele dia. Mas não tinha que não foi. Tá. Assim, cada vez mais, há mais coisas entre o céu e a terra que somem a filosofia. A gente consegue duvidar, mas enfim. A ficção é a realidade, né? A gente acha que ela está nada. Então, assim, feito esse agradecimento assim, pela participação mesmo, que eu acho que está sendo muito uma experiência muito bacana, e cada semestre, né, na cadeira que eu dou e que é muito motivo a vir aqui, que é do Seminário de Ensino de Literatura, uma cadeira de 2 créditos, que acontece no 6º semestre, né? Então é depois da cadeira da Linguística e Ensino, que é do 5º, e antes, né, do estágio, que a Luciene dá no 6º. É uma cadeira que a cada semestre, desde que eu entrei aqui, venho tentando melhorar, assim. Não tem uma forma fixa, nem uma forma fechada, mas de ter 2 momentos sempre no semestre. Um que é a primeira parte de discutir alguns textos, o segundo momento que eles apresentam projetos. Aqui a cada semestre, cada vez a Luciene sabe, eu sempre agradeço muito, porque eu peguei o modelo de roteiro de projetos. Assim, eles davam antes uma aula e aí até que o dia eu comecei a ver que aquilo era absurdamente ridículo, assim, né? Porque ficava artificial para o público, né? Uma aula de 7ª série dada para nós, a 5ª série dada para nós, e aí eu era obrigado a desenhar, a fazer coisas e não funcionava. Ficava assim uma coisa caricatural. Então eu comecei a pensar os projetos e tem rendido muito mais, assim, práticas, possibilidades de trabalho muito legais. Claro, sempre para melhorar bastante. E ela é uma cadeira que ajuda a repensar muita coisa, assim, me parece, assim, não estou falando para os alunos apenas, mas falo muito para mim mesmo, assim, com o ensino de literatura. Pois bem, então, assim, o Pedro me passou, né, e eu estou fazendo em cima disso, eu tinha preparado já uma fala que era de articular o conceito de literatura, a ideia de repertório e algumas questões de ensino e procedimentos de ensino de literatura. E aí depois, como tinha um conjunto de questões, eu vou articular isso nos conjuntos de questões, né? E eu vou começar pela primeira questão. Quais são os conceitos básicos que fundamentam a sua visão de ensino e aprendizagem na área de letras? Então, assim, eu fiquei muito contente de ouvir as diferentes entradas para a literatura, porque o ponto de partida é esse, pensar o que eu estou entendendo por literatura. E aí, assim, eu encrequei, eu fui responder, comecei a responder isso e vi, assim, a diversidade de respostas possíveis para a literatura. E eu achei importante relatar isso, porque essa é uma resposta que ela não é tão simples de ser dada, né? Eu não vou fazer a brincadeira que ela, assim, quando me perguntem o que é o tempo, né, não me perguntem o que é o tempo e eu saberei dizer. Na medida que me perguntarem o que é tempo, eu já não sei mais explicar. Que vem lá do Santo Agostinho, né, das Confissões. Então, não vou fazer esse tipo de coisa porque seria de um pedantismo terrível, né, e aí fatal no sentido péssimo do termo, né. Porque a questão mais é diferente, assim, é de pensar o que é esse meu objeto de trabalho. E aí eu comecei não pela definição genérica, mas por 2 termos que aqui apareceram. A primeira ideia é da ficção, né, da narrativa. Então, assim, eu peguei assim, desde o exemplo da Jane, né, começando, ela pegou e contou histórias. Ela contou a história do Joãozinho, ela inventou uma história aqui, né, para servir de exemplo. E ela deu uma finalidade aqui de uma história exemplar, né. Ainda há pouco a Cátia dizendo da formação dela de leitora, de ouvir relatos, né? Então, exímios contadores, ou seja, são bons contadores de história que sabem muito bem contar uma história. Então, esta exímia capacidade de contação de histórias é algo que ajudou depois a
lidar com a literatura e se aproximar. Isso é aprendizado, né? É um aprendizado que os pais tiveram, ela vai tendo e aí vai aprender. Contar histórias é um aprendizado. Então, nessa capacidade de narrar histórias, para mim a dimensão básica é que a narrativa ela não é da literatura, ela é de qualquer esfera e está em qualquer, a gente usa frequentemente como um movimento exemplar. A minha grande questão é que na literatura, que a gente vai definir modernamente, ela tem uma capacidade de ficcionalização, e uma ficcionalização baseada na autonomia e ficcionalizar formas discursivas existentes. Eu posso contar a história usando uma carta, né? Eu posso usar um e-mail para contar uma história, eu posso usar artigos, né? Artigos assim, como se fossem artigos de lei, né? Eu posso brincar com isso, tem uma colega do Machado que brinca com isso. Eu posso narrar uma história com uma página de diário, eu posso narrar... São práticas discursivas. Uma imagem que era dada é a imagem da grande praça central para onde conflui a ficcionalidade. Eu pego outras práticas discursivas e aí eu posso trabalhar a ficcionalidade. Só que é uma tensão. Essa autonomia do texto literário, ela não sempre se dá, porque muitas vezes o texto ele é funcionalizado, refuncionalizado. Eu uso o texto para alguma coisa. Então, por exemplo, eu pego um texto bíblico, né, do Antigo Testamento. Aquilo tem uma função prática, que é de ensinamento. Né? O Auerbach nos ensina, nos mostra. É persuadir e subordinar para uma autoridade maior. Leiam isso e leiam interpretando de tal jeito. Uma figura, no caso da religião católica, do sacerdote que diz isso é o jeito certo ou o jeito errado de ler. Aí o Machado vai pegar e ficcionaliza isso. Chuta o balde, literalmente. Né? Chuta o balde e diz, contar uma história que não tem mais nada a ver com aquela função original. Então, essa liberdade que tem em função do texto literário, que está nas orientações curriculares nacionais, no ensino médio, né, que você trabalhou hoje, ela ajuda a nos pensar um jeito mais livre de ensinar, um objeto que nos permite uma liberdade maior. Então, essa é uma das coisas que, para mim, é um ponto de partida. E quanto à lírica, eu vou deixar o drama de lado, intencionalmente, eu vou ficar só na lírica. Eu fiquei encantado com a coisa do sentimento, né? Porque a definição hegeliana da lírica é de superação do sentimento pelo sentimento. Quando o sentimento interior me domina, eu sou controlado, é uma paixão, eu sofro o sentimento. Na hora que eu dou forma, eu passo a controlar o sentimento. E no caso nosso, é a forma pela linguagem. Né? Então, assim, palavra, imagem e ritmo, né? Todos os pontos que aqui apareceram. Mergulhar na subjetividade, é o eu, né? Literatura e o eu, quer dizer, da forma desse mundo interior. Até eu tinha posto aqui o motivo da Cecília, né? Eu canto porque o instante existe, a minha vida está completa. Não sou alegre, não sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono, se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada, um dia eu sei que estarei mudo, mais nada. E é muito legal porque dá uma sensação de permanência, né, do texto, que é uma coisa rara. Então, assim, por exemplo, sei lá que me deu aqui, desculpa. Perdão. Assim, esses caras olhos arregalados aqui. Enfim, né? Sei lá. Olha, deixa eu tomar uma água assim disfarçada. Olha pro lado, assim. Gente, tô velho pra isso. Nunca se estará. Não, mas pois é. Depois do poema do Gabriel. Eu só queria comentar. Professor, só um pouquinho. Eu gostaria de comentar que eu havia separado este poema para o início da minha fala, mas na hora eu pensei que aconteceria comigo. Ou seja, ela foi esperta. Eu acho mais do cansaço, aquela coisa assim, o dia inteiro trabalhando. Né? Depois, Jesus. É o eu. Mas assim, eu vou tocar ficha, gente. Então, vai lá, gente. Não, é que eu trouxe isso aqui porque... opa! Não, é uma coisa... Te pegou. A coisa te pegou. Quando quiser, volta o microfone só dizer que eu, na verdade, pensei em seguir estritamente
as perguntas que foram feitas, eu só passei para o Antônio, que na verdade eu recebi as perguntas também como pauta, e eu pensei em falar bem diretamente as respostas, que eu tenho algumas, são 5 perguntas, algumas bem curtas as respostas, outras talvez eu queira gastar um pouquinho de tempo, mas não muito, porque eu sei que nós já estamos aqui bem no adiantado deste já longo dia. Então, a primeira pergunta que está feita aqui no questionário é quais são os conceitos básicos que fundamentam a sua visão de ensino-aprendizagem na área de letras. Falando assim do meu trabalho recente, nos últimos 6 anos, os meus projetos de pesquisa têm sido em torno de uma dessas noções, que é a noção de aprendizagem. Eu tenho desenvolvido a convicção de que a gente pensa pouco olhando diretamente para práticas cotidianas sobre o que é a aprendizagem. No trabalho que a gente desenvolveu de 2001 a 2008, olhando para uma escola da Rede Pública Municipal, que não é a Anísio Teixeira. Ou seja, temos 2 já. Já temos 2. Nós aprendemos particularmente com o trabalho da Lia Schultz, que olhou para o conselho participativo dessa escola. A Lia Schultz estava aqui pela manhã e falou no primeiro fórum. Nós desenvolvemos uma frase que sintetiza essa resposta, que é assim, circular. Aprender é participar e participar é aprender. Então, os 2 conceitos centrais que eu diria são esses, de aprendizagem e de participação. E depois, numa outra resposta aqui, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa participação. Evidentemente que, se vocês quiserem saber detalhadamente, descritivamente, com muitas páginas e muitos detalhes, tem pelo menos uma tese de doutorado inteira sobre o nosso entendimento composto recentemente sobre o que é esta aprendizagem bem situada nos fazeres de pessoas em salas de aulas bem concretas, cujo título é Uma Compreensão Etnometodológica do Fazer Aprender. Cujo autor é? Maria de la O. Areledo Lopes, hoje professora da Universidade Técnica de Lisboa. Mas enfim, participar é aprender e, portanto, os 2 conceitos básicos que me parece que eu daria para a resposta são esses, participação e aprendizagem. E recentemente nós escrevemos um texto, a Paola Salimem e eu, em que a gente terminou com uma frase que chocou algumas pessoas, entre elas, por exemplo, a Marcela, que é professora de prática de ensino de espanhol na Universidade Estadual do Paraná, que a gente diz assim, a gente termina o capítulo de livro dizendo que ensinar não é tudo na vida. E para uma professora de prática de ensino, me diz a Marcela, isso é um tanto quanto chocante. Mas isso tem a ver já com o que a gente vem dizendo aqui desde de manhã, que é difícil fazer esse trabalho que eu acho que foi demonstrado nos relatos, por exemplo, da Kátia, e no trabalho lá da Anísio e também de manhã pela Gabriela, e em tantas outras práticas que a gente encontra por aí. Sim, é difícil, mas é possível, certamente dá trabalho, acho que não tem nenhuma dúvida. Tem gente que faz e para isso tem que querer. Então, a gente tem procurado encontrar esses conceitos na prática cotidiana de professores. E uma das perguntas aqui que tem também do seu ponto de vista, qual o perfil desejável para um professor egresso do curso de letras hoje? Me parece que é um professor que cria oportunidades de aprendizagem. E é isso, em parte, que a gente quer dizer com ensinar não é tudo na vida. Ou seja, é evidente que esse professor ensina e é isso que ele está lá para fazer. Mas mais do que focar em fazer os outros verem certas coisas, parece ser o que a gente vê nessas práticas bem-sucedidas, são oportunidades criadas por esses professores para que os seus alunos aprendam. E isso tem a ver, eu acho, com a nossa discussão, inclusive das escolhas de textos literários ou do trabalho da biblioteca, né? Ou do que a Nazat estava dizendo quando aquele menino diz assim, é melhor do que eu pensava. Eu posso escolher o que eu vou fazer, ele é vai melhor escolher, do que eu pensava. né? A gente tem visto isso.
Então, uma outra pergunta aqui é por que se deve ensinar e aprender língua e literatura na escola contemporânea? E isso me parece que é algo que eu procuro discutir extensamente com os alunos em Linguística e Ensino, né? Então a resposta é relativamente tranquila, embora rechear isso possa demorar mais tempo. Do meu ponto de vista, se deve ensinar e aprender língua e literatura na escola contemporânea para dar acesso ao conhecimento. E esse conhecimento passa, também acho como ficou explícito no discurso da Ana Cláudia Zatti, passa por ler. E saber ler não é uma coisa que se faz por aí, se faz na escola. Isso tem a ver também com outra pergunta aqui, que é a sua história de letramento teve influência na sua prática docente? De que modo? E eu acho que, não só para mim, mas para todo mundo, tem tudo a ver. Esse é um dos problemas, eu acho, da formação de professores. Também, eu acho que de manhã, a Rose disse assim, lá pelas tantas, e não é só ela, lá em Linguística e Ensino, as pessoas às vezes sentem ou pensam e às vezes dizem: que diabos é isso? Do que ele está falando? E mais de uma vez eu tive alunos dizendo assim: eu estou descrevendo, eu estou relatando algo que para mim é bastante concreto, porque ou eu ouvi ou eu analisei como prática de ensino, e lá pelas tantas, me lembro muito bem, uma aluna, me lembro exatamente onde ela estava e como ela estava parada. Ela me disse assim: não tenho ideia do que seja essa aula que tu está falando. E eu estava falando de algo bastante concreto, não estava criando uma história hipotética. E isso tem a ver com o fato de que a gente identificou, não só aqui, mas em vários lugares, que uma das dificuldades para desenvolver boas práticas nas linhas que a gente vem configurando como boas, e do que eu venho dizendo aqui, é a falta de modelo para o próprio professor na sua experiência ou na sua carreira acadêmica como aluno. Então, assim, a gente tem se esforçado também por buscar formações de professores, e a gente tem trabalhado conversando com professores em formações de professores já atuantes, né, em vários espaços, e a gente tem procurado estabelecer esta experiência na própria formação, em que a gente esteja fazendo com que eles vivam experiências de aluno enquanto professor em formação, que sejam também bem-sucedidas. Isso é uma dificuldade aqui do curso de letras, né? Eu não vou entrar nessa linha, mas eu acho que as demandas e a razão por que nós estamos aqui tem a ver com o fato de que na formação inicial nós ainda temos bastante dificuldade de promover essas experiências. Então, voltando à pergunta, eu também, nos últimos tempos, a gente tem se envolvido bastante, a Margarete, a Luciene e eu, a Kátia também, com a Olimpíada de Língua Portuguesa, e a gente trabalha com a formação de professores africanos de língua portuguesa e matemática, junto com alguns formadores da Olimpíada, e eles trabalham muito com um momento inicial de memórias de letramento. E então essa pergunta evoca aqui as minhas experiências. A Margarete, inclusive, quando a gente vinha de Brasília no avião, estava me perguntando por essas experiências, e eu fui ver que realmente eu tenho uma experiência de aluno que sempre foi de viver esses projetos, muito mais do que eu próprio me dava conta. Mas, por exemplo, então só para rolar para vocês, eu fiz escola pública estadual até a 8ª série, e eu comecei a me lembrar e andei mexendo numas caixas bem velhas que eu nem sabia que ainda existiam, e encontrei o jornal que a gente fazia, e eu trabalhei nesse jornal pelo menos desde a 3ª série e até a 8ª série. Tem vários textos meus lá, eu era editor do jornal, inclusive, uma certa altura. Se chamava O Brasinha. E nós fazíamos, inclusive, propaganda paga nesse jornal, isso nos anos 70. Muitas outras atividades nessa escola, entre elas, por exemplo, um clube de artes 13 de maio, que 13 de maio era uma data muito específica, não vou entrar nos detalhes, mas não era à toa. Nós fizemos duas peças teatrais com leitura dramática, e me lembro que no meu último ano, na 8ª série, o Antônio Hoffel veio nos assistir e fez uma crítica.
com ingresso pago, com propaganda, isso nos anos 70 em São Leopoldo. Nós também fizemos uma feira de ciências, várias feiras de ciência. Na 7ª série nós queríamos fazer memórias do tempo que o Rio dos Sinos era um balneário. E para isso nós fizemos para a feira de ciências uma exposição de memória de gente que usava o Rio dos Sinos para tomar banho nos anos desde que havia fotografia. Para isso juntamos dinheiro para coletar água e medir os níveis de DPO, que eu nem me lembro mais o que é DPO. Mas é alguma coisa com oxigênio na água em todo o Rio dos Sinos, até os afluentes que estão em Campo Bom. E para isso nós tivemos que juntar dinheiro para alugar o barco. Então vocês podem imaginar a quantidade de trabalho e assim, eu fico pensando, esses eram os meus professores. Eles não falavam de projetos, eles não falavam de pedagogia de projetos, eles estavam fazendo isso e essa é a minha experiência. No ensino médio, eu entrei daí numa escola particular luterana em que estas questões de que tu falava agora há pouco eram muito concretas. Por exemplo, eu, filho de pai ateu e mãe daquele catolicismo, sei lá o que dizer, mas certamente não passava por leitura de Bíblia, passei a ter oração todos os dias de manhã e não entender metade do que se dizia naquelas orações, muito menos da prédica, e a prédica era séria e ela me dizia a respeito. E pela primeira vez fui ler a Bíblia. Ler a Bíblia não porque, enfim, os meus irmãos tinham feito primeira comunhão e tudo, eu não fiz nada, nem coisa nenhuma, nem sabiam o que eu estava fazendo ou o que eu não estava fazendo. Então, eles odiavam qualquer coisa que tinha a ver com ler a Bíblia. Eu fui ler a Bíblia adolescente junto com o Espiritismo. Isso tudo nessas experiências me dou conta, por exemplo, que tem a ver com uma certa irreverência, que na verdade não é uma irreverência, é simplesmente falta de reverência pelo texto literário. Porque nisso tudo eu estava lendo, por exemplo, O Menino do Dedo Verde em voz alta para minha mãe, que não podia ler. Hoje, conversando, por exemplo, pensando nas histórias de letramento da Karine, que está sentada ali e que precisava de alguém que lesse em voz alta para ela ter acesso, eu vejo que tem muita coisa rolando nessas histórias de letramento que a gente precisa, de fato, resgatar para entender que há muitos projetos e muita diversidade das possibilidades, né? Estou lembrando, assim, da Ana Zatti falando desse menino. É muito melhor do que eu pensava, se eu posso ter esses espaços de oportunidades de aprendizagem com definições guiadas, né, por alguém que é adulto, por alguém que sabe ler, por alguém que tem repertório e que vai me indicar isso tudo. Mas, ainda para terminar um pouquinho mais, mesmo não tendo reverência, então, e não tendo um grande repertório literário, nem de casa, nem da escola, eu tive muitas oportunidades nessas duas escolas de fazer muitas campanhas, por exemplo. Eu me lembro de fazer uma campanha por causa do lixo na escola, pegando as pastorinhas, e transformando isso numa campanha de controle do lixo na escola, guiado por professores, evidentemente com muita gente junto. Mas cheguei no ensino médio nos Estados Unidos numa aula, e daí assim um outro choque, porque justamente nos Estados Unidos a aula que se chama inglês é literatura, e só literatura, ou literatura nos termos que a gente está falando aqui, integradamente. Então, esse lugar comum de projeto de julgamento, que assim, vamos julgar Capitu, vamos julgar... Bom, nós lemos O Estranho no Ninho e fizemos a incorporação do personagem, cada um dos alunos, e fomos julgar a enfermeira do Estranho no Ninho. Mais adiante, nós fomos ler Macbeth, e assim, eu não sabia, e aí eu descobri que os meus alunos, meus colegas também não sabiam ler inglês do Macbeth. Eles tinham que ler com uma edição que era praticamente bilíngue. E a tarefa do professor, depois de 4 meses, né, no Macbeth, era identificar uma cena faltante e produzir uma cena para enxertar na linguagem shakespeariana.
Evidentemente que isso leva no mínimo 4 meses para a gente entender, e isso passa por ver um filme japonês, O Trono de Sangue, que é mais ou menos a mesma história, fazendo relações intertextuais. Bom, esse conjunto de experiências fez com que depois eu quisesse saber de mais histórias assim, e acho que vocês veem aqui que há histórias, há professores produzindo essas boas práticas bem perto de nós. Então, sim, a minha história de letramento tem influência, talvez, não na minha prática docente, porque eu não dou aula de língua portuguesa, certo? Eu não dou aula de literatura, eu dou aula de linguística e ensino, e basicamente é isso que eu faço hoje em dia. Tem a ver com a gente buscar experiências bem-sucedidas que existem e, se possível, fazermos com que elas aconteçam na formação de professores, seja continuada, seja para professores em formação inicial. E parece que nós estamos tendo mais dificuldade em fazer isso acontecer na formação inicial do que na própria formação continuada. Pelo menos essa tem sido a nossa experiência. Agora, em julho e agosto, a Margarete, eu e várias outras pessoas de Porto Alegre estivemos em Fortaleza na formação de professores da Guiné-Bissau, que tem muitas dificuldades e muitas precariedades, além do que a gente pudesse imaginar. Nós saímos de lá com 4 livros produzidos em um mês por esses professores. É muita coisa que se pode fazer. Então, em parte, essa resposta, assim, eu não quero me alongar, para chegar tão rapidamente quanto possível na pergunta final, que eu acho que resume, de certa forma, o próprio esforço aqui do fórum, que é como ou onde um professor disposto a melhorar sua prática pode encontrar material de apoio. Eu acho que é minha convicção, compartilhada com muita gente que tem trabalhado em formação de professores, que esse apoio está nas práticas bem-sucedidas de educadores comprometidos, como esses que vocês viram relatar aqui, e em formação de professores pela vivência e pela troca. Então, o esforço que vocês veem aqui em diversas ações é na linha de a gente compartilhar. Eu acho que a sugestão essa da Andréia, eu só não compartilho a parte do obrigatório, porque justamente no meu currículo tudo é opcional, né? As pessoas não são obrigadas, e se elas não são obrigadas, o professor vai ter que oferecer alguma coisa que realmente diga alguma coisa a quem vem. Então, a parte do obrigatório, eu não sei se eu precisaria ser persuadido, mas acho que evidencia na proposta que nós temos muito a aprender com educadores que fazem acontecer a criação de oportunidades de aprendizagem para os seus alunos em espaços de formação de leitores, no sentido de não só testar a leitura, mas ensinar a ler. E ensinar a ler no sentido aquele de que ensinar não é tudo na vida, de que a aprendizagem e a participação nas práticas sociais, se possíveis divertidas, mas como vocês viram também na Ana Zatti falando, às vezes não são somente divertidas, né? Podem ser conflituosas, de fazer coisas na vida com textos. Te devolvo. Obrigado totalmente. E eu vou partir, vou ser mais objetivo agora, por várias razões. A primeira delas é do tempo, né? As outras razões não seriam. E assim, eu acho que foi, num sentido, acho que é muito bom, acho também ter antecipado, assim, que eu vou tentando sintetizar pelos pontos o que eu estava tentando mostrar através do exemplo, e foi um exemplo prático, né? Pode ser uma boa ideia, aumentar um pouco. Melhorou agora? Melhorou mais próximo. Que assim, eu fui pensar assim, através dessas duas formas, a ficção e narrativa, especificamente, uma coisa que eu tenho estudado bastante agora, e a dimensão da lírica propriamente, no sentido de forma, né?
E o segundo dado, a ideia de repertório, que eu quero pegar, assim, que apareceu aqui, quer dizer, não se fala com leitor crítico uma leitura só, isso está nas orientações curriculares, quer dizer, necessidade de leituras continuadas de Constituição, mas assim, uma noção que vem do Calvino, que é um repertório mais flexível, um professor de literatura que vai ler o Zola depois de velho, porque nos Estados Unidos cobravam dele, francês, que ele não lia Zola, né? Então, assim, tem uma certa flexibilidade necessária aí. E eu acho, assim, dentro disso, tem uma concepção me parece, assim, nesse repertório também, que é de não fetichizar, né, assim, os autores e um determinado caminho de leitura, quer dizer, as leituras são renováveis, mesmo de autores consagrados. E aí pensar propriamente no ensino de literatura, um ensino em que tem esse primeiro, a ideia de que existe um mediador, né, e esse mediador ele pode aproximar, dar direito ao aluno de ter acesso aos textos literários, e esses textos literários, insisto nesse ponto também, né, eles têm que fazer, e é uma das coisas que o Pedro coloca, que é fazer sentido, né, tem que ter uma relação de pertinência, está falando da questão de opcional, e só vai ser relevante na medida que persuada e convença e mostre que isso realmente passa a fazer sentido para a pessoa. E no caso, pensar esse ensino como leitura do texto literário, quer dizer, não... falar sobre o texto, uma falação sobre o texto não faz mais sentido, me parece, se não leva à formação do texto. E aí tem que pensar o modo como vai levar esse aluno realmente a ler textos literários e a ter continuidade nessa leitura e ganhe autonomia, seja capaz de escolher e formar o seu repertório. Eu não lembro qual é a professora aqui, Danilo Teixeira, falou do aluno que tem o seu projeto de leitura e respeitar isso. Eu tenho que conhecer desse projeto de leitura e ele poder se constituir. Porque depois da escola, se ele vai fazer outra coisa, ele vai ter que continuar seguindo lendo. É a expectativa positiva que eu tenho. Ele vai ter que fazer esse próprio projeto. E a ideia de uma espécie de dialética, né, de aproximação e afastamento do texto. Para mim, é uma concepção central, que é esse texto ele vai ganhando relevância, e o que leva, por exemplo, um aluno a comprar um livro numa feira, porque aquele livro é relevante para ele. Então ele vai consagrar aquela importância daquele livro ali, mas não no sentido de uma religião, mas aquele livro passa a ter uma significação especial para a experiência dele. Pode ser o Percy Jackson ou Harry Potter, eu não tenho nenhum problema com isso. Então, assim, aquilo vai constituir a sua experiência de leitura. Mas, ao mesmo tempo, cabe aos professores de ampliar esse repertório e proporcionar condições de afastamento, pensar como é que é narrado, como é que não é narrado, escolher um tema, um foco, outras articulações temáticas, outros textos não literários que podem contribuir para a leitura do texto literário e por aí vai. E aí um procedimento, eu vou pegar, assim, tinha listado alguns procedimentos assim, que eu vim trabalhando, e eu acho que um dos procedimentos que eu mais gostei assim, desse semestre de dar uma estudada foi um procedimento, né, que é o do fanfiction. E não é assim só para contrapor, né, mas eu li todo, a gente estava conversando, né, lateralmente, né, a Luciene, a coisa do Harry Potter. Eu li todo o Harry Potter, né, e li para minha filha em voz alta, depois fui lendo junto. E os dois últimos volumes eu li de uma rede de praia, né, assim, aquelas coisas assim, lendo e gostando de ler, não tinha problema. E um dos conceitos que eu lembro disso, assim, primeiro, é a questão não do mercado. Eu acho que a indústria cultural, que o Michel dissertou, tem uma invenção do cotidiano, é a questão de passar a estratégia do mercado, é determinar um tipo de consumo, mas existe uma tática de consumo, porque eu vou consumir um livro não porque ele é do mercado e é mais vendido, eu vou porque aquilo responde a uma necessidade subjetiva. Senão, não leria um livro. E quem não vê sentido em ler um livro de literatura é porque não encontra uma necessidade subjetiva a ser preenchida ali. Não vai ter significação. Então, ler Harry Potter, se o cara está lendo Harry Potter, lê Percy Jackson, li os 5, fez uma aposta intencionalmente para perder com meu filho e li os 5 volumes. Perdi a aposta, tive que ler os 5 volumes. Li, aparentemente reclamando nada, li, gostei, é bom aquilo. Ouvi uma palestra do professor assim, que fiquei indignadíssimo, que o meu filho contou, fiquei indignadíssimo com a criatura, que chegou e disse assim, o professor diz assim, o professor que é muito especialista em mitologia, diz assim, eu li este livro, o primeiro e o segundo parágrafo, e desisti, né? E aí disse, não li mais, isso aqui está escolhido. É um absurdo, né? Quer dizer, tu consegue fazer adolescentes lerem essa quantidade de páginas, mergulharem dentro dessa narrativa. Se eu sou incapaz de fazer eles partirem desse ponto para chegar a outras leituras, aí o problema é meu como professor, não deles como alunos leitores. Aí, assim, o ponto que eu peguei é do Harry Potter, do fanfiction, que na turma, né, que eu vejo em alguns alunos, eu disse fanfiction, o pessoal tirou o maior sarro. Fã no sentido de divertimento, até eu me corrigi, eu contei para o Pedro, né, que é fanfiction, daí agora eu pronuncio corretamente fanfiction. Né? Assim, toda a pose,
Porque aí eu me dei conta que o autor que mais gosta de literatura brasileira, ele foi um dos primeiros a escrever fanfiction, que é o Machado. E é o exemplo da Bíblia, né, de irreverência de leitura para a literatura. Machado, quando ficou mais velho, aos 40 anos, né, quando começa a escrever Memórias Póstumas e os contos, ele chutou o balde mesmo. E aí ele rompe, inclusive, com as coisas que ele fazia antes. E ele passa a fazer fanfiction. Ele explica numa introdução de um conto, talvez vocês tenham lido, que é o Na Arca, isso em jornal, ele fez primeiro, depois publicou em livro. Daí ele explica o que ele fez. Ele pegou o versículo 18 e 19, pegou um hiato e contou uma história, que é a briga de dois irmãos. E ele é muito sacana. Ele pegou a briga do Sem e do Jefé, brigando por terras que eles não tinham, que incita tudo aqui. O cara que vê e denuncia para o pai a briga é o Cã, aquele que na descida vai ser condenado porque ele viu não é nu. Ou seja, não tem saída para a humanidade. Os dois que são os beneficiados brigaram entre si. O terceiro, que é o que foi o certinho, é aquele que vai ver o não é nu, não é tomar um trago, né? Ele vê nu, e ele vai ser condenado a ser escravo dos demais irmãos. O que fez o Machado? O Machado fez esse procedimento. Ele pegou uma lacuna e abriu. Tem outros exemplos. Lágrimas de Xerxes, um conto assim, dos mais bonitos que tem do Machado. Os contos mais bonitos que tem, ele pega o quê? Uma lacuna, Romeu e Julieta, eu não sabia dessa experiência, mas era Romeu e Julieta. Ele pega um episódiozinho do Romeu e Julieta, que é um pouco antes do casamento. E eles querem ser casados sob as estrelas. E o frade não deixa que eles se casem entre as estrelas, porque aquilo não era bom. E aí ele vai contar uma história, ele vai completar com uma história do Heródoto, que é dos Xerxes. Que o Xerxes, quando ele viu seus milhares de soldados, rolaram lágrimas, porque ele sabia. Não, tudo tem limite. Tudo tem limite, né? Eu tenho que me impor limite. Chega, basta nessa terra. Juliana pegou açúcar lá. Olha, alguma coisa. Botaram alguma coisa em água. Botaram aqui, botaram alguma coisa, sabe? Não, isso é feito. Foi tu que botou uma coisa na água. Não, tô brincando. Mas aí. Eu queria um grande finale fórum, Você então não eu precisava ser uma ópera, virar um tango, né? Um tango argentino aqui, assim. Imagina sair dançando com o Pedro de um tango argentino. Não é esse caso. Tá sendo filmado. Isso é mais grave ainda, pra pagar isso. Mas assim, ele vê, aí 300 anos ele pensa, daqui a uma geração serão todos mortos. E as lágrimas correm. E aí o padre, ele completa e diz, o frade, né, ele completa e diz, olha, aqui acaba o Heródoto e eu continuo. E o que ele continua? Essas lágrimas foram carregadas pelo vento. E o vento carregou as lágrimas e foram perguntando, o que a gente faz com essas lágrimas? A lua queria que se fizesse algo que compadecesse, enfim. Vai chegar ao ponto que as lágrimas viram estrelas e elas representam a perspectiva melancólica sobre a condição humana. Ou seja, o frade convence o Romeu e Julieta a casarem dentro de uma capelinha fechadinha para não ficarem sob as estrelas, porque as estrelas mostram a finitude humana. O que está fazendo o Machado? Está pegando uma lacuna de Shakespeare, escrevendo a sua história com adequação de estilo, e mais, ele continua ainda o Heródoto. Pô, não bastasse se ele pega Heródoto e ainda continua e dá desdobramento. Ou seja, se eu pegar o Harry Potter, e eu li uma dessas fanfictions, que é da Hermione, eu vou dizer aportuguesado, Hermione e Rony, a história que desdobra dos dois. Super bem escrita, pegou o narrador em terceira, deu desdobramento, os personagens são coerentes com o que eram os 7 volumes, eram 7, né? Sim. Os 7 volumes, ele coerente dando desdobramento. Pô, genial! Então, assim, se eu não souber aproveitar isso para levar para a sala de aula, eu estou sendo trouxa como professor, né? Porque, assim, o que é o mecanismo? Para mim, é o conceito que, tantos referenciais que vocês fizeram, né? Que é a aula de literatura como se alienou da produção. Ela criou uma cisão, né? Eu crio uma leitura e a resposta implícita é escrever questões de prova, responder questões de prova, é ridículo, né? Assim, reconhecimento de enredo, saber... Vou pegar um caso que eu vi há pouco tempo, né? No caso lá do apanhador do CT. O que sentiu o menino quando entrou no Central Park e viu não sei o quê? Pombas! Um livro genial, assim, que dá para pegar 10 mil coisas, a pessoa faz essa leitura que mata, é um assassinato, é começar a aula ao curso de medicina com uma aula de anatomia mexendo em cadáver, e não dando nascimento de criança. Então, assim, esse movimento, né, de matar o texto me deixa assim, muito espezinhado.
Mas tem projetos nesse sentido de inverter a lógica, né? E, inclusive, nessa sugestão de cadeira, a medicina criou uma cadeira muito legal, que é uma cadeira interdisciplinar, né? Todos os semestres tem de debate, enfim, vários especialistas. Enfim, eu queria trazer esse tipo de movimentação, pensar esses conceitos para pensar uma aula de literatura, que me parece centrais. E aí já tem um pouco implicitamente a ideia de articulação de leitura e introdução para eu estudar aula de literatura, um pouco mais consciente, saber o que vai ser produzido, e já indica o que é eu ensinar a aprender literatura. No caso, para mim, tem a resposta, tem lá no Direito à Literatura do Cândido, ele tem um parágrafo que vai dizer forma, organização, ordem, ordenação, e a gente tem uma estruturação. Vou pegar o caso específico do conto, 2 exemplos, né? Na aula, sexta-feira, a gente viu a Felicidade Clandestina, que era uma crônica da Clarice contando a sua própria experiência do Recife. Ela usou para relatar a sua experiência o quê? A forma do conto. Infância, de Graciliano Ramos, são pequenos contos, a estrutura do conto narrativo. Ou seja, eu, para ordenar a minha experiência, da forma a experiência, não tem como contar tudo que eu vivi, nenhum de nós tem, para dar forma a isso, eu preciso de uma estrutura. E a ficção é um aprendizado, e esse aprendizado ele nos ajuda, nos permite dar forma para a experiência. Isso vale para a lírica, isso vale para a narrativa. E aí, dentro dessa possibilidade de aprendizado, quer dizer, eu vou ter estruturação para um conhecimento, montar uma concepção de mim. Mas o que é central, eu quero só insistir num dado, eu estava me dando conta, né, esses tempos você dizendo assim que a leitura é obrigatória, devia ter em todas as áreas, né? Não tem um bom leitor de literatura, me arrisco a queimar a mão, mas me parece que não tem um bom leitor de literatura que leia só literatura. Ou lê filosofia, ou lê história, ou lê antropologia, ou lê sociologia, porque ler só literatura não forma só o bom leitor, tem que ler textos de outras áreas. Então, assim, ensinar a literatura dentro da língua tem que levar a leitura de outros textos, né? E acho que, assim, não subestimar, né? A gente teve bons exemplos de não subestimar, que é botar só ler crônica de jornal, pondera, né? Ler texto de jornal, vamos ler bons ensaios, ler bons textos, e levar a chegar a esse ponto. Eu não tenho ilusão de que seja o ponto de partida, mas tenho, acho que, botar um ponto de chegada um pouco mais alto do que atualmente se põe, que é essa dimensão de apostar num bom desenvolvimento, no sentido até de democratizar o conhecimento. O segundo dado, né, que é aquele do professor egresso, eu acho que deu as respostas, né, e eu fiquei muito contente de ler da revista de língua portuguesa, da entrevista, a ideia da mediação, a ideia do professor que lê literatura e não simplesmente fala, e de ter bom repertório, né. E a outra questão da história do letramento, isso não se faz. Enfim, do bom repertório, uma caricatura, perdão para quem foi só para aliviar aqui, para conhecer, né? Que é a questão de repertório. Eu não vou entrar em todos os dados, assim, mas assim, eu tive uma família de leitores e uma boa biblioteca, tanto de irmãos mais velhos, que eu pegava, assim, o Caso Machado não é gratuito, li muita coisa errada, li muita coisa fora de época de irmãos mais velhos, mas que fizeram parte, né? Vou dar um exemplo, assim, eu li Idade da Razão aos 13 anos. É ridículo, né? Assim, eu olho para hoje assim e não entendi coisa nenhuma, né? Assim, eu tive que reler para poder entender alguma coisa depois. Mas isso fez parte da trajetória, porque esse tipo de leitura convivia com os clássicos da juventude, que eram histórias de aventura. E conviviam com as histórias em quadrinho, Mônica, Cebolinha, tudo misturado. E aí a sacação que tem é um pouco a sacação que vem da pensar a cultura. A gente não existe só numa esfera de erudição, e nenhum leitor se formou eruditamente. Existem esferas de mistura. Então, por exemplo, assim, eu não vou ver só um filme de elevação, né, um filme de diretor, autoral. Eu vou também ver aquela série, as modas da série, assim, que eu acho que todo mundo aqui vê uma série americana, ou do CSI, aí vem a lista toda. E qual é o problema disso? O problema, eu não vejo que seja o problema da lógica do mercado. O problema é saber ler isso e articular os diferentes níveis disso e saber incorporar isso da lógica de ensino. Eu te digo para vocês que assim, muito passou por isso e muito passou pela escola, né? Eu ia comentar que era de um concurso de literatura que a gente fez na 7ª série. Quem fez o início da novela, do conto, era o Esclieta. Enfim, e dali a gente desdobrou e começou a ler outras coisas. Então, eu vou elidir, e aí a questão de práticas, além da sugestão, só queria complementar, se tem, eu acho que tem havido produções e até de referências que são acháveis, né, para pensar um professor disposto a pensar a sua prática. Então, não vou entrar na listagem disso, mas eu queria pegar uma das coisas.
às vezes lendo, tendo um respeito ao objeto, assim, ler o objeto, contemplar o objeto, no caso, se eu vou ensinar literatura e penso a ideia de leitura e escrita, o próprio objeto pode às vezes me instigar a um tipo de procedimento, um tipo de prática. Mas ler sem ler a leitura do modo canônico e fechado. Eu peguei o exemplo do conto, né, no caso do conto do Machado, e eu acho que isso cita muitas coisas dentro disso. Pegar o exemplo da infância, né, de um ensaio, se pensar representação da perspectiva infantil. O que eu aprendi quando era criança? Do Machado aprendeu corrupção e delação, né, não era um menino de virtudes. O que aprendeu dentro da infância? A minha primeira lição de justiça foi apanhar injustamente. O narrador lá do episódio Cinturão da Infância. Se eu pego esses episódios, o que eu não posso trabalhar a partir desse episódio, da própria leitura, me suscitar um tipo de perspectiva de trabalho com um conto e uma formação de repertório? Quer dizer, eu não preciso ficar obedecendo a uma forma, a uma receita, essas coisas podem suscitar. E ter essa maleabilidade de aderir ao repertório dos alunos e o que eles têm para trazer também quanto a isso. Desculpa essa parafunda aí, assim, atrapalhou um pouquinho a minha ordem aqui, né? Eu tinha preparado até madrugada, eu acho que, enfim. Desculpa ter batizado a tua bebida. Mas o efeito vou ver o que é isso aqui. Gostei. O efeito durante a semana. Mas te conto. Sobrou um pouquinho aí. Depois eu conto. Domingo eu agreguei mais alguma coisa na minha imagem, assim, né? Não, mas a gente está querendo mesmo. A gente está querendo mesmo. Alguém tem alguma pergunta para fazer para os professores? Pode ser comentário. Pode ser. Ali. Eu ia perguntar para o Severino, né? Para quem não sabe, que o nosso paradigma, né? Se ele vai chorar no discurso ali. Agora, né, Luiz? Eu garanto, porque eu estarei lá na formatura. Vai levar. Tá garantido. Eu vou chegar lá com a garrafinha de água. A gente chora do fora, não chora na formatura. Thiago. Acho que é mais um comentário assim, bem atrasado da fala da Kátia, e acho que pega um pouco também essa noção que foi colocada pela Regina, que a literatura toca mais o imaginário. Assim. E eu acho que a fala da Kátia mostra como esse imaginário, no momento que toca nela, no momento que o professor consegue fazer com que ele toque a realidade do aluno, que foi uma das colocações do Pedro, como isso dá bons resultados. Então, eu costumo tomar palma, desculpa o termo, mas nas provas de graduação, porque eu não consigo pensar separada a coisa de língua e literatura. Assim. Então, eu estava pensando aqui, ouvindo os relatos, porque são experiências que realmente não são só boas práticas, mas são práticas que fazem com que a nossa experiência como graduandos, como futuros professores, realmente seja significativa. Assim. Então, eu estava pensando, imagina o Fernando Pessoa entrando aqui e dizendo, bom, até isso que eu vou colocar é mais uma resposta ao que um colega disse, né, que essa coisa de integração é impossível por causa do horário, mas não sei o quê. Eu acho que teve bons exemplos do quanto é possível isso. Tá? Eu pensando no Fernando Pessoa, e serve como uma resposta para ele, como um elogio para a Kátia, ele diria: tudo vale a pena quando a aula não é pequena. Gente, é mais um comentário a respeito. Assim. E um agradecimento também pela experiência. O que eu ia dizer agora, por exemplo, tu lembrou do colega e disse que é impossível a integração, mas eu concordo com o seu Severino. Se tu vai estudar literatura, olha, é impossível estudar literatura por estudar literatura. É inútil, não existe como fazer. Se tu vai realmente estudar, tu vai ir atrás de outros textos, e a integração, claro, não acaba sendo formal, mas ela acontece, né? A literatura me parece uma disciplina que nasceu interdisciplinar, né? Sabe? E assim, só claro que aqui hoje a gente está falando como formalizar, né, esse tipo de integração. Não tanto com outras áreas, mas com o português, a língua no caso. Shakespeare em inglês. Mas enfim, daí
coisas que eu fico pensando aqui, que a gente perguntou antes pra Jane, né? Ela falou assim, não, mas isso é óbvio que acontece, a gente não ia dizer. Mas é que assim, na graduação fica óbvio, bom, se tu tá ligado desde o início, se tu teve uma boa história de letramento, se não, também não custa nada. Às vezes o professor dizendo, por exemplo, quando a Kátia estava apresentando poesia, ela teve que trabalhar a estrutura da poesia. O que é uma rima? Por que certas coisas ficam boas rimando e outras verso branco? Isso é trabalhar a língua. É integrada. É poesia e literatura. E língua portuguesa para fazer aqui. Então só eu queria, sabe, quando eu fiz o seminário contigo ano passado, né? Aliás, eu olhei o programa esse ano, tá muito melhor. Parabéns. Não, tá incrivelmente melhor. Tenho vontade de fazer de novo. E sabe, só que às vezes eu acho que o que falta é formalizar essa questão da integração que óbvio que está lá. Tudo na vida é integrado, as coisas não são separadas. Só que às vezes tem pessoas que precisam ouvir e ter ajuda para achar essa integração, né? Só isso que... Só mais um comentário que fica também como uma pergunta. O Sanseverino falou em aproveitar essas lacunas. Assim, eu acho que a gente sempre vê a lacuna como algo que está faltando, mas no momento em que consegue ver isso como uma possibilidade, uma alternativa para fazer algo a partir dali, acho que isso enriquece sim. E com relação ao que o Sanseverino falou, eu acho assim que, quer dizer, eu acho, a ideia é perguntar, né? Não é achar. Não, Não, mas eu acho alguma coisa que... é bom, né? Encontrou alguma coisa. Não, a Ju falou que ficou muito melhor. Eu não vi o programa anterior, mas eu acho que dentro da disciplina que eu estou fazendo com o Sanseverino, é bem isso, embora não seja o foco, mas é bem isso que eu vejo acontecer, digamos, empiricamente, não sei se isso. Essa relação é sempre um ponto de contato, assim, entre o ensino, não só, embora a cadeira seja o ensino de literatura, mas ela tem essas lacunas como oportunidades, assim, sabe? Isso permite os alunos a pensar projetos nesse sentido. Assim. E queria que colocasse... Eu quero colocar, assim, eu acho que é central, coloquei, e é uma das indicações, né? Assim, muito do pensar, assim, foi olhando os referenciais que eu já comentei, acho que comentei para você, não sei se comentei com o Pedro, e você mais a parte de língua do que da de literatura, inclusive, né? Você, por exemplo, a noção de gênero, você vi mais. E aí, por exemplo, a distinção entre leitura, estudo de texto, várias distinções, e a questão de ter uma finalidade para a leitura. Porque o paradoxo da autonomia da literatura, a finalidade sem fim, né, segundo o Adorno, é emascular o texto, é castrar o texto literário na sua potência. O transformar em sintoma, tudo tem os seus limites. Porque o paradoxo da autonomia tem quer dizer, não impede nenhum momento, né, diminui a qualidade da leitura do texto literário, dá uma finalidade para a leitura. Por exemplo, ler para aprender a escrever um conto, ler para fazer uma adaptação, ler para aprender a contar em voz alta, fazer esse procedimento de declamação de poesia. Interpretar uma canção é dizer a canção e já dizer de um determinado jeito, e caminhos. Então, articular a leitura já a produção é uma finalidade, saber todo esse movimento. Aí implica conhecimento do texto também, né? Então, por exemplo, na leitura que a gente estava fazendo ontem, só para dar um exemplo que era mais próximo, da Felicidade Clandestina, ela vai dizer assim, ela era uma menina gorda, excessivamente... Ali ela já está dando uma caracterização, uma narradora de primeira pessoa de vingança contra outra personagem. Então, se eu não ler no texto e ficar no comentário genérico sem ler o texto, o professor dá trabalho, é possível, mas tem que ler e ler, é trabalhoso, né? Para poder perceber no texto como é que funciona aquilo que é a caracterização de procedimento de sensibilidade, ou mais material, poeticamente, né, na melodia, ou mais uma imaginação, uma sensibilidade em segundo grau que passa pela imaginação. E é o efeito do texto. Efeito, às vezes, em momentos indesejados, mas efeito do texto. O texto provoca efeito. Se eu não souber lidar com isso, eu vou estar alienando um dos aspectos que é conhecimento sobre a experiência enquanto sensibilidade do corpo, do conhecimento, né, da natureza, conhecimento sobre, enfim. Eu acho que essa articulação passa pelo conhecimento da língua. Eu trabalho com a língua. Eu posso não ter o mesmo repertório que o professor de literatura, que não estou me especializando diariamente, não tem como ler isso diariamente, né? Mas eu não posso ter o mesmo repertório conceitual que o professor, por exemplo, vai ter, professor de fonologia, para lidar com os sons no momento da declamação. Mas eu posso e tenho o dever de chamar atenção para procedimentos de declamação que são significativos, né? Então, por exemplo, se eu pego uma canção, né, assim, tem alongamento, assim, aqueles movimentos de alongamento que o Tati estuda, né?
assim, ó pedaço de mim, que ele vai alongar para dar uma dramaticidade, e aquilo é um efeito de sentido. Então eu posso levar isso para uma declamação de poema, eu tenho dever como professor de chamar atenção para o texto. Comentário genérico, eu sinceramente, eu acho que não tem muito mais validade assim, na formar leitura na escola. Uma coisa é eu falar sei lá, um seminário, um congresso sobre Machado, é uma coisa. Outra coisa é para dar formar leitor, tem que ajudar ele a ler e a continuar lendo melhor. E aí eu acho que essa articulação, ela acontece, é que eu acho que o peso que se dá para a área da língua, para a área da literatura outra, é que vai ser dependente da minha raiz de formação. Mas essa integração necessariamente vai ter. A literatura trabalhada em língua portuguesa, um professor de língua portuguesa é uma formação discursiva diferente. Mas talvez ele chegue a conclusões. Já vi trabalhos muito bons. Né? Eu vi um trabalho lá sobre Adão e Eva, com Machado de Assis, eu acho que era da Ana Ziles, que está antes, quando ela saiu, logo que ele estudo de autor. Usou todo o repertório, pode usar, claro, obviamente, né? Assim, tem um pouco mais de generosidade e abertura para ver que tem ele caminhos de entrada de leitura, que é o que a gente viu aqui, projetos de leitura mais individualizados. Eu acho que a integração ela vai ser. Eu tinha uma ideia, já que sobre o comentário da Andrea de que criar uma disciplina só de práticas, né? Como isso não é possível agora, assim, emergencialmente, por causa da burocracia da faculdade, seria legal se todos os professores de todas as disciplinas, desde leitura e expressão textual, literatura brasileira, cedessem um horário da sua cadeira e convidassem um professor que está no nosso fundamental para falar uma só, sabe? Não vai fazer tanta falta e seria uma forma de pôr em prática essa ideia já no semestre que vem, entende? Não passaria pela burocracia. Sim, muito legal. Aí a tua cadeira vai ficar melhor. Eu vou fazer, já estava convidando o Vinícius, que faz um trabalho de narrativa gráfica, para falar de cinema de disseminação. Eu vou descobrir que vai ser feriado dia 28. Que é dia do funcionário público. Pode ser não de semana? Não tem que não. Eu tenho uma pergunta para o São Severino, que antes a Jane falou que acha que estudar a língua no texto literário é matar o texto literário, e tu citou agora os referenciais que tem lá a parte de estudo do texto, né? Então eu queria saber a tua opinião, o que tu acha disso, da relação de se chegar realmente no recurso linguístico e na expressão, no que se usa de estilo. Eu sou a favor. Eu acho que depende da concepção de língua que tem. Né? Para mim, eu uso a língua e tento refletir quanto mais na língua para fazer um ensaio. Não sou ficcionista, não tenho pretensão, mas tento ser criativo nas minhas leituras literárias. Né? E eu acho que a minha concepção de língua é estudar um poema. Esse poema da Cecília, gente, ele é um poema assim, desde o uso, ela chama de motivo para ter ambiguidade com motivo musical e motivo temático. Ela chama, em vez de eu poetizo, eu canto, e é para declamar ele. Então, assim, isso aqui é analisar a língua mesmo. Então, assim, eu vou ver a construção de frases, assim, toda a estrofe acaba 2 pontos, sou poeta, ou no vento, que é um termo de síntese. Eu tenho A, B, e aí tem uma síntese, né? Então, assim, não sei se fica o passo, sei que canto, a única afirmação isso é análise da linguagem, e aí é que eu acho que a literatura existe. Quer dizer, se eu acho, por exemplo, a ideia de permanência que a literatura oral tem, que são recursos econômicos que a literatura oral que tem na coisa do canto proibitivo, para permanecer na memória, ou da narrativa oral de esquemas mais simples, são recursos linguísticos para permanecer na memória. O recurso moderno, que tem o suporte, primeiro do escrito, depois do impresso, tem outros recursos, potencializam outros usos da língua. Eu tenho que saber a abertura para isso. Então, eu acho que talvez ela tenha pensado no ensino de língua muito tradicional. Na minha percepção, o ensino de língua, ele é base sedimentar, né, para fazer análise. Para mim, articular a forma e a experiência passa pelo uso da língua. E o uso, né, que dê permanência e consistência. Muito cuidado. Quero fazer uma observação sobre isso, porque parte da razão de ser desse fórum, do problema, talvez tenha a ver com a observação da diretora patrona, que alguns colegas do Instituto de Letras, e talvez a Jane esteja entre eles, ou não, pena que ela não esteja aqui para dizer, tem uma visão de ensino de língua talvez sofrida, e que diz respeito por exemplo, a pegar um texto literário e tratá-lo como
se faz com outros textos não literários como pretexto para encontrar as formas, para daí chegar à identificação das formas e talvez nomenclatura, ou talvez somente a nomenclatura, e isso definitivamente mata não um texto literário, mata qualquer texto. E talvez com este referencial ela esteja, né, fazendo essa observação, assim, manto de invisibilidade, para usar a expressão que ela tirou lá do Harry Potter. E daí aí ela tem toda a razão, nós vamos estar todos de acordo, me parece. Sim. Aliás, um manto de visibilidade é o sonho de qualquer criatura, né? Deixa eu dizer, porque assim, sabe que o Harry Potter, meu sonho é ser que nem ele. Eu estava lendo aquele volume, um dos primeiros, né? E eu trabalhava lá no Uniriter, lá no Morro Alto Teosópolis, e fumava na época. E aí fumando, tinha um senhor que cuidava lá, aquelas coisas que a gente tinha que ficar treinando, graças a Deus, na saúde pública, né? Enfim, aí ficava na rua, tudo. Aí o cara dizendo que um dia estava indo para casa e aí veio um guri assaltado, né? E com a arma, ele tremia a mão. Ele tirou a arma, o sujeito grandalhão, eu também fiquei com medo dele, tirou a arma da mão e ele olhou para ele: tu acha que eu sou um trouxa? Daí eu fiquei pensando: eu sou dos trouxas. E aí ele dando, né, hipótese, eu ia até a magia, pomba. Assim, aquela coisa da vida cotidiana de superação, é uma baita sacação ficcional aquilo, assim. E é claro que está alimentado, por exemplo, lá do Senhor o Senhor dos Anéis, também lido. Até hoje eu estou traumatizado, vi todo aquilo lá, né? E levei uma aluna a desistir da letras, né? A dizer: quem é que sabe a língua dos elfos? Daí eu disse: não pode alguém saber aquela língua dos elfos. Primeira fileira, a guria ficou bem. A Guadalmira, ela sabia a língua dos elfos. Não, mas ela não desistiu por isso, assim, fui mas assim, que eu acho que a questão assim, é que ali tem sempre um teor de verdade no texto, mesmo que seja ele de mercado. Eu acho que é capaz de, a gente tem que aprender esse teor de verdade. Ele está nos dizendo alguma coisa do nosso mundo, da nossa época, né? Enfim, então assim, eu não teria um pouco de problema no Harry Potter. Eu também não. E muita gente se formou aqui lendo Harry Potter, eu sei, né? Eu vi no seminário de ensino, muita gente se formou lendo Harry Potter e, olha, gente, eu me formei lendo, literatura de aventura, né? Leu o Corsário Negro, eu acho, né? Alexandre Dumas, qual é o problema, né? Alexandre Dumas. Eu não falei antes, mas em algumas memórias a gente vê, por exemplo, o professor que se refugia na biblioteca, quando tem uma biblioteca para se refugiar, né? E alguns se refugiam na biblioteca não necessariamente para ler livros de literatura. Por exemplo, alguns de nós leem almanaques e daí passam para mapas, e de mapas leem tabelas, e de tabelas para gráficos, e de gráficos para ilustrações, e de ilustrações para livros infantis, e daí talvez bem tardiamente na vida vão ler outras coisas mais interessantes de literatura, mas esses percursos são todos variados. Né? E projetos individuais, né, de caminhos aceitáveis. Bom, e seria normal o cara que queria ter, falando agora para o São Severino, né? Que queria ter a magia, é normal pro cara chorar, né? O cara que queria ter a magia, queria escrever uma carta no ano passado. Lembra, professor, do poema? Poema do Drummond, né? E eu fiquei tão contente com aquele depoimento do Drummond aqui dentro do Drummond, né? De se encontrar. Porque eu acho que é a questão de apostar no aluno, né? Essa aposta no aluno de que pode ser essa ideia, tem a possibilidade de introduzir outras coisas. Às vezes eu realmente acho que precisa um pouco mais dar esse passo adiante, assim, né? E saber que dá trabalho com cão, assim, pô, a gente vira à noite, a gente não tem tempo pra, mas assim, porque vale a pena, né? Só para complementar, acreditar no aluno a palavras, que estranha a potência a vossa, Cecília Meirelles, é muito lindo. Sim, é muito bonito. Professor, chora de novo. Vocês gostaram desse detalhe? Vocês perceberam que eu acabei de servir água para ele, né? Então foi isso. Bom, eu acho que não tem mais ninguém para falar. Eu gostaria de passar para o... Primeiro, eu gostaria imensamente de agradecer aos bolsistas do PET, sem os quais nada disso teria acontecido. E peço uma salva de palmas, porque eles merecem.
nós hoje. E vou passar para o professor Pedro Garcês para ele encerrar. Então, essa tarefa não estava prevista, era para a Luciene fazer um apanhado, mas ela saiu para levar a professora Kátia Mello para a rodoviária e eu não fiz anotações e mesmo que tivesse feito, acho que nós já estamos assim para lá de Marrakech. Sábado, faltam 10 para 6 e eu não vou torturar vocês, a não ser para dizer que é uma satisfação enxergar, ainda ter interlocutores numa plateia essa hora na sexta-feira, eu acho que isso tem Que é pior, né? Então, não é igual. Então, além da conta, mas isso para dizer que quando a gente fala lá do é difícil, mas dá para fazer, tem gente que faz, e essas pessoas que fazem vão atrás e elas têm que querer. Bom, me parece que tem 60 pessoas no sábado, dia do professor, aqui querendo tratar dessa discussão. Tinha bem mais gente que já foi por diversas razões, então eu quero agradecer muitíssimo a vocês, especialmente, porque estão aqui, mas também por todos que contribuíram desde amanhã e, em particular, a Rose, que liderou esse grupo de trabalho que achou que era preciso fazer um segundo fórum e talvez haja outros, mas também reiterando o convite da Rose para grupos de trabalho que ataquem a solução do problema, se vocês compartilham o entendimento de que é um problema a falta de integração entre o ensino de língua e literatura. Tem muitos pontos. Quarta-feira já vi. Desculpa. Quarta-feira, dia 19, então, desculpa. Na sala 213 do prédio de aulas, às 6 horas da tarde. GT. Se alguém quiser deixar o e-mail para receber informações. Tem o e-mail do GT no convite, né? Então, aí envia para o e-mail do GT. E então, acho que é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um bom domingo.